E aí, moçada, vamos para mais um Retoma Coque, vamos dar uma revisadinha em alguns pontos de ecologia, né? Desde a parte que nós paramos lá para trás, tá? Na revisão, né? No caso, não dá para a gente revisar tudo, né? Então a gente tinha feito o Retoma Coque ali só com a parte inicial das relações ecológicas, então a gente vai dar uma retomada aqui. Como eu disse para vocês, não dá para a gente elencar tudo do conteúdo. Então a gente acabou separando aqui, né, as principais partes, né, desse conteúdo de relações ecológicas, tá? E uma parte também da matéria de população, daquela oscilação, né, da população, aquela dinâmica populacional, aquela análise da quantidade de indivíduos de uma população, tá? Então essa vai ser a nossa revisão aqui do Retoma Coque. São dois conteúdos aí que não são muito pesados, né? São dois conteúdos aí que o pessoal, pelo menos com a conversa que eu tive, né, com vários alunos aí ao longo desse período, a gente viu que o pessoal não teve muita dificuldade, tá? Então vamos lá para a primeira parte. Então as relações, gente, ecológicas interespecíficas. As intra ficaram para trás, tá? Dentro da mesma espécie ficaram para trás. Então agora nós temos as relações ecológicas, né, interespecíficas entre espécies diferentes, tá? E aí quando se tem benefício, nós chamamos de relações positivas ou harmônicas. Quando se tem um prejuízo, nós chamamos de relações negativas ou desarmônicas, tá? Então, quando tiver algum tipo de prejuízo, né? Até porque uma das partes vai estar se beneficiando, né? Mas não é essa a questão, correto? Então nós temos aí as relações, né? A gente já fez a lista aqui de 4 e 4, né? Tem outras também, mas estamos colocando aqui as principais, tá? Então tá ali mais conhecidas, né? Relações interespecíficas. Então, relações entre espécies diferentes, positividade, né? Harmônicas, com benefício, tá? Então nós vamos ver aí o mutualismo, a protocooperação, comensalismo e o inquilinismo. Claro que de cada item a gente tem uma infinidade de exemplos, né? Na aula a gente conseguiu trabalhar com a maior parte ali, mais tempo, né? Hoje a gente só está dando uma revisada geral, tá? Relações interespecíficas desarmônicas. Olha o prejuízo aparecendo, né? Prejuízos que podem ser fatais, né? Então, tem alguns casos aí, né? Isso aí também mexe com a parte da dinâmica populacional, né, gente? Queira ou não queira, né? Eles aparecem como itens da dinâmica, né? Da análise quantitativa da população, tá? Então, vamos ver aqui através de figuras, né? De fotos, ilustrações, que fica mais fácil, tá? Então, essa primeira tela aqui mostrando as 4 relações interespecíficas harmônicas. Não tem muito detalhe de cada uma, né? A gente colocou bem geral ali. Então a primeira foto eu coloquei um exemplo bem conhecido de mutualismo, tá? Então o mutualismo é uma associação entre duas espécies, no caso algas e fungos, e até cianobactérias, que é do reino Monera, né? Cianobactérias e fungos, tá? Então nós temos o mutualismo, essa associação entre duas partes. A gente fala lá diretamente algas, né? Algas e fungos, tá? Então a associação mutualística está aqui dentro já, não o líquen preso em algum lugar. Eu chamei atenção nas aulas sobre isso, né? Poderia ter até alguma pegadinha. Ah, o líquen está ali preso numa árvore, então ele está se associando ali. Poderia ter outra associação ali, né? De moradia, mas o líquen propriamente dito, ele já tem associação, tá? Então ele está lá na calçada, ele está lá no telhado, ele está lá no muro, numa rocha, né? Na casca da árvore e tal. Então já tem associação no líquen, que é mutualística, é uma associação obrigatória. Interdependência, hein? Senão vai confundir com a do ladinho ali, tá? Então tá aí o mutualismo, a troca de favores. Quando é o caso ali, só para, né, a gente dar uma ilustrada, como é o caso, né, do líquen, né? O fungo, ele vai ter as hifas, o emaranhado de hifas,
e as algas vão estar presas ali dentro. Então essas hifas dos fungos, elas acabam fornecendo proteção, o abrigo para essas algas, tá? Pega a umidade do meio, o fungo, né, tem essa capacidade ali através das hifas e passa a umidade para as algas, tá? Então eles vão fornecer o abrigo, a proteção e a umidade. Eles são heterótrofos, tá? Eles são heterótrofos, então eles vão se alimentar de coisas do meio, tá? As algas, por sua vez, são clorofiladas autotróficas, né? Elas são produtoras. E as algas vão fazer fotossíntese para a sua nutrição e acabam fornecendo o alimentinho ali para o fungo. Então olha a troca de favores, os dois estão se beneficiando e eles crescem e se reproduzem juntos, porque quebra pedaço ali do líquen, o vento leva, né? E eles acabam se multiplicando ali pelo ambiente juntos já. Eles não vão se encontrar no ambiente para realizar isso, tá? Então só também dando aquela explicação ecológica, né, bem ambiental, que os líquens eles são termômetros, né, da natureza e da poluição atmosférica, porque eles acabam não crescendo em lugares aí muito, né, carregado de poluição atmosférica, tá? Então a gente já trabalhou outros pontos da ecologia, né, já chegamos aí na parte de poluição e a gente já viu aí casos, né, comparações de cidades aí poluidoras, né, tal, e a gente viu que Florianópolis, né, não temos quase essa crise de poluição atmosférica e a gente sai pelas ruas, não pode sair, né, agora, mas a gente, né, no dia a dia assim, a gente sai e acaba visualizando, claro, quem presta atenção, né, é muito líquen na cidade, muito líquen na cidade, tá? Então vamos ali, né, tem outros exemplos também de mutualismo, né, tem o ruminante com a bactéria, né, a bactéria dentro da pançorrumen, né, do ruminante ali, que vai fermentar material, vai digerir celulose e elas acabam recebendo o abrigo, né, a proteção e o alimento, tá? Micorriza, que é o fungo grudado na raiz, aumenta o porte da raiz, a planta absorve melhor e o fungo acaba recebendo o alimento desse organismo autotrófico, tá? Cupim, que tem protozoário no tubo digestório também, né? O cupim come madeira, celulose, mas ele não come sem, né, os protozoários ali, a triconinfa, né? Então o protozoário produz a celulase, que é a enzima, para quebra da celulose para o cupim. O cupim acaba se nutrindo graças à presença dos protozoários, tá? O protozoário está ali no tubo digestório, né? Às vezes até na cavidade bucal já do cupim já tem protozoários e eles vão estar abrigados e recebem a comidinha também. Então tem vários casos ali de mutualismos, tá? Protocooperação, gente, protocooperação, associação, né, interespecíficas entre espécies diferentes de forma harmônica, mas não é obrigatório, tá? Tem aquele caso meio polêmico, né, do crocodilo e o pássaro palito, tem que aceitar porque eles cobram em vestibulares e tudo mais, né? Mas os cientistas aí, alguns já desmentiram mesmo que não exista, né, essa associação, mas é bonitinha para exemplificar, né? O crocodilo abre a boca, o passarinho entra ali, come resto, né? Pássaro palito ali, tá limpando o dente do crocodilo, beleza, conseguiu o alimento, uma proteção daquela, o crocodilo ele vai ter os dentes, né, palitados, tá? Limpados. Aqui nós temos, agora passarinho e crocodilo vivem separado, né? Caso exista. Aqui nós temos a protocooperação ali, o búfalo, poderia ser boi, poderia ser cavalo, né, vários bichos aí, hipopótamo, rinoceronte e tal, pastando, e os passarinhos em cima, tem garças que pousam, tem anus, então tem várias aves ali que pousam no dorso ali, nas costas desses animais, e eles vão comendo carrapatos, vão comendo parasitas, e aí as aves conseguem um alimento, né, que são os parasitas, e o animal ele se solta, se livra desses parasitas, tá? Então, claro, né, se tiver ali o carrapato chupando o sangue do búfalo, aí vai ser um parasitismo, né? O passarinho comendo o carrapato vai ser uma predação, predatismo, né? E o búfalo ali com os passarinhos entre o búfalo, ou o boi, ou o cavalo e a ave, aí é protocooperação, porque daí os dois ganham, né, os benefícios e eles não vivem juntos. O passarinho vai embora, a garça vai voar, né, tá tudo bem. Beleza? Então a protocooperação tá aí, essa associação, né, harmônica aí, de benefício mútuo, só que é ocasional, né? Então
tá ali essa parte também. O comensalismo, tá ali o tubarão e as rêmoras, tá? Então nós temos aí o tubarão nadando, poderia ser a raia, tem tartaruga também, e aí tem um monte de peixe ali ao redor, grudado ao corpo, porque eles têm, né, um adesivinho ali para ficar grudado. Agora, o tubarão não tá nem aí com a presença deles, tá? Então, tem peixe grudado ao corpo dele, correto? Os peixes ganham carona se eles estiverem grudados, ou se estiver nadando ali, né, não vão ganhar carona, mas já é um favor ali para o peixe, né, economizar energia. E quando o tubarão vai comendo, né, vai abocanhando, sobram alimentos ali, e os peixes eles acabam, né, as rêmoras eles acabam comendo os restos alimentares. Mas esses restos, gente, eles não vão limpar o tubarão, eles não vão fazer falta para o tubarão, aquilo é lixo, né? Então o peixe vai lá e come o resto mesmo, né? Assim como a hiena vai comer o resto do leão, né? Mas então pro leão, né? Se a hiena está comendo, não está comendo o resto dele, né? Ou pro tubarão, se a rêmora está comendo, não está comendo o resto, é indiferente, tá? É indiferente. Por isso que a gente colocou ali o mais e o zero, porque o comensalismo está relacionado com a alimentação, é uma associação entre duas espécies diferentes, onde uma é beneficiada no caso da rêmora, né, dessa foto aqui, e zero é neutro. Então a outra parte ali é neutra, tá? Só que está relacionado com a alimentação. O inquilinismo é muito parecido, né, gente? O inquilinismo é muito parecido. E aí nós temos a árvore, a epífita em cima, bromélia, orquídea, samambaia, musgo, né? O líquen pode ser, né, que esteja ali. Agora, é um benefício para quem está lá em cima porque recebe mais luz, correto? Para a árvore ter orquídea ou não ter orquídea, ter bromélia ou não ter bromélia, é indiferente. Então as orquídeas, as bromélias, gente, elas não estão roubando nada. Elas estão mais em cima, recebem mais luz, a água que elas precisam escorre pelo caule, né, não é grande coisa, a raiz delas, né, elas estão adaptadas a isso. Agora, para a planta ali, ó, é indiferente. Agora, poderia ser confundindo um pouquinho com comensalismo, mas aqui a gente está vendo algo de moradia, tá? Essa tela aqui mexendo com as relações interespecíficas harmônicas. Vamos para 4 desarmônicas interespecíficas, tá? Olha só a cena de predação, né? A leoa ali e a zebra, meu, invejosos dirão que é montagem, tá? Mas tudo bem. Então tá ali a predação, né? O predatismo, bem fácil, predador e presa vai abater para comer, tá? Então tá lá, leão e zebra, né? Leão e antílope, gato e o rato e assim por diante. A ave lá que a gente viu comer o carrapato, etc e tal. Então é bem fácil, né? Então uma parte vai ser abatida para alimentação. Negativo para ela, positivo para o predador, tá? Tem a ver também com a dinâmica de populações, né? Parasitismo, positivo para o parasita, negativo para o hospedeiro, tá? Então o parasita vai estar lá por fora, esse caso ali da sanguessuga e o corpo humano, né? Tá por fora, é ectoparasita, tem a parte de dentro, endoparasita, vírus, bactérias, vírus, se alguém já ouviu falar, né? Coronavírus. Então tá ali o parasitismo que vai sugando o material, ele vai roubando o material. Isso pode levar ao desenvolvimento de doenças e pode até um extremo levar à morte. Só que se o hospedeiro morrer, o parasita provavelmente, se ele conseguiu deixar descendentes, né, sair dali, se multiplicar, ele também vai morrer junto porque ele depende do hospedeiro, tá? Então isso é o parasitismo. Competição interespecífica. Gente, coloquei menos e menos ali, parecia que eu estava digitando uma reticência ali. Então, competição interespecífica. Competição por espaço, por alimento, por água, né? Então, a competição entre espécies diferentes, assim como teve a competição dentro da mesma espécie. Então, aqui tem uma carcaça que não dá para ver, a hiena competindo pelo resto de alimento com os abutres. Competição. Hiena de uma espécie, abutre de outra espécie. Vai ter negatividade para os dois, né? Porque daí, quem vai ganhar, né? Vão dividir, poderia ter mais comida para a hiena, poderia ter, né, mais comida para o abutre, correto? No final, claro que alguém acaba se dando melhor ali, mas na competição em si vai ter esse prejuízo para os dois. Árvores crescendo muito perto, as raízes batem, água vai faltar, né? Sombra ali para todo mundo, tal, não poderia. Então, competição.
amensalismo ou antibiose. E aí vem lá, né? Competição, gente, pode ter N exemplos, tá? É muito, muito comum. Muito comum. Então nós temos ali o amensalismo ou antibiose. A foto, alguns pegam no meu pé por causa do pinus, tá? Então por causa do pinus, na floresta de Pinos eu peguei uma foto bem representativa, certo? O pinus foi trazido de fora, uma planta exótica, ele foi trazido sim para fins comerciais, para derrubá-lo no lugar de derrubar árvores nativas. Então esse lado é bem positivo. Em reservas de pinos, né, você derruba o pinus, que ele veio para isso, ele é plantado para isso. Então não é derrubar o pinus, ai meu Deus, né, vamos fazer uma manifestação aí ambiental tal, porque estão desmatando. Não é isso, tá? É uma planta exótica, tá certo? Deveria estar restrito a uma área, uma reserva. Se derruba, retira o material ali da celulose para fazer papel, tudo mais, tá? Tem algumas cascas ali com, né, um recipiente embaixo ali, e aí retirando ali resinas, porque também o pinus vocês sabem, né, conhecem aí, cheirinho, né, de banheiro, desinfetante, essas coisas aí, a essência, né, essas substâncias aí liberadas, né, pelas resinas aí, do pinus, do eucalipto também, né, que é outra planta exótica aí prejudicial, mas tá aí, né. Agora, onde entra o amensalismo antibiose? As folhas dos pinheiros, quem não lembra direito, mas são folhas bem pontiagudas, verdinhas, né, aquele pinheirinho todo verdinho de Natal, né. E eles vão derrubando as folhas, vão envelhecendo, as folhas vão ficando amareladas. E essa cobertura aqui embaixo dessa foto, gente, é incrível. Ali no Rio Vermelho, quem conhece ali Rio Vermelho, Moçambique, aquela região, embaixo da floresta toda de pinos está desse jeito, tá? Está desse jeito, você chega a pisar e afunda, tá? Então essas folhas, elas alteram o pH do solo, soltam substâncias químicas, tá? Essa substância química acaba prejudicando o crescimento de outras plantas que poderiam competir com elas. Então botar aspas aí, né? Não é muito científico isso que eu vou falar, mas seria um egoísmo ecológico, tá? A maré vermelha. A maré vermelha tem as algas pirrofíceas, dinoflagelados, né? Soltam toxinas e acabam prejudicando os outros organismos que poderiam estar proliferando ali ao redor, tá? Então tá ali, tem um caso do primeiro antibiótico, né? Que o fungo penicillium caiu no experimento do Alexander Fleming, os esporos ali soltaram substâncias bactericidas. Então eles acabaram agredindo quimicamente as bactérias. Tudo bem que foi usado para o bem, né? Depois, mas entre os seres ali ocorreu a amensalismo antibiose, tá? Então só para a gente dar uma revisada nessas 8 relações ecológicas harmônicas e desarmônicas, tá? Então vamos aqui para esse conteúdo da dinâmica das populações, lembrando que a população seria um grupo de indivíduos, né, de organismos aí da mesma espécie que convivem numa determinada área, da mesma espécie convivendo na mesma área geográfica, tá? Então tá aí a população, e aí nós temos, né, a parte da dinâmica, o que altera, né, a densidade, né, essa quantidade dessa população nessa área. Então tem vários fatores que podem levar essa alteração da quantidade da população. Por isso que eles chamam de dinâmica da população, não é estática a população. Ela varia, vai aumentar, vai diminuir, isso é dinâmico, tá? Vai sair, vai chegar, correto? Então isso é o dinamismo, tá? Eles chamam também análise quantitativa da população. Estou analisando a quantidade de indivíduos que tem naquela população, tá? Às vezes você vê por metro quadrado, centímetro cúbico, milímetro cúbico ali, porque depende também da população de quem, né, gente? Uma população de bactérias, uma população de elefantes africanos, uma população de baleias, né, azuis, aí que está essa área que vai ser analisada, correto? Principais fatores que alteram o tamanho da população, fatores bem gerais: taxa de natalidade, qual o nível de nascimentos num determinado período, né? E a taxa de mortalidade relacionada a isso, né? Nascer e morrer
estão ali as duas taxas que são bem fáceis, né? Você analisar, isso aí é visto em geografia humana também, né? Vocês estudam bem essa parte em geografia, correto? Então, taxa de natalidade, taxa de mortalidade, a gente viu durante a aula, né, que as duas taxas elas vêm decaindo por vários fatores, né, da tecnologia, do alcance que se tem hoje em dia a médico, a remédios, né, vacina, pré-natal, né, então métodos contraceptivos também, né, tá decaindo natalidade por isso, tal. Então tudo isso aí são fatores que podem ficar alterando essas taxas e a gente vê que ao longo da história vem decaindo, né, desde que se respeite bem a ciência, tá? Outro fator ali que é muito importante, né, para fazer essa análise, migração, né? Então a migração aí que está subdividida em imigração e emigração, tá? Então tá ali essa taxa, né, imigração vem chegando, emigração tá saindo. E tem soma de natalidade, imigração, mortalidade, emigração. Então tem todas essas somas ali para a gente fazer uma análise, né, quantitativa de uma determinada população, correto? Olha esse gráfico aqui que aparece em 500 mil exercícios, né, de Enem, vestibular, né? Então os caras eles acabaram no início, né? Eles divulgavam, né, esse gráfico inicial aqui alaranjado, que é a curva de potencial biótico aqui, ó, né? Esse gráfico aqui, ó, de subida, né? Olha o potencial reprodutivo dessa população aqui, né? Então eles achavam que esse gráfico representaria a realidade, né? Esse crescimento real, verdadeiro da natureza de uma determinada população. Então ela vai multiplicando, vai crescendo, né? Vai multiplicando, tá? Se você tirar tudo que atrapalhe, o gráfico faz sentido. Só multiplica. A gente sabe que não é isso, né, gente? Então a gente tem aqui, ó, esse gráfico verde que representa bem o gráfico do crescimento real de uma população, tá? Então tem que ter essa junção do potencial de reprodução, potencial biótico, biológico, né, dessa população, tá? E tem que ter associação com a resistência do meio, as imposições que o meio dá, temperatura, a pressão ambiental toda, a falta de comida, né, os recursos todos. Então tá aí. Então nós temos que ver aqui o crescimento exponencial da população, parece que não vai acabar nunca, só que nós temos toda a resistência do meio. Então assim, vai ter um crescimento relativamente exponencial, está crescendo ali, está multiplicando, né, está reproduzindo, tá? Mas vai dando uma travada, certo? E aí quando está estabilizando ali a população, ó, pode ver que ela fica oscilando, aumenta, diminui, então ela fica meio que, né? Olha o tamanho populacional máximo suportado pelo ambiente, tá? Com as resistências. Então tem uma lista de resistências, correto? Então tá aqui, ó, esse gráfico verde que tem que ser respeitado. Esse é o realista. Então ela vai equilibrar lá na frente e vai oscilando. Multiplica, daí resiste, multiplica, depois resiste e assim por diante, tá? Então tá aí o gráfico super importante, tá, gente? Então tá aí, vocês gravarem bem, né? Os fatores, alguns fatores limitantes, né, do crescimento populacional. A competição, gente, imagina, né? Competição dentro da mesma espécie. Multiplica, né? E aí tem um monte de organismos da mesma espécie. Ah, tá, daí agora começa a faltar comida, começa a faltar água. Eles estão no mesmo espaço. Pode ver que a população a gente fica, né, descrevendo dentro daquele espaço, correto? Então a competição intraespecífica, interespecífica também. Tem lá 2, 3, 10 herbívoros ali pastando, correto? Ou vários carnívoros também competindo pelas presas. Então, competição interespecífica realmente é um fator bem limitante do crescimento populacional, mas faz parte, tem que acontecer. O que não pode, não esqueçam dos gráficos, né, de predador e presa e tal, não pode um disparar e o outro decair. Aí está tendo um desequilíbrio. Eles têm que ficar trocando de lugar.
vai oscilando, né? Predatismo, claro, predador e presa, tá lá, come, multiplica, depois falta a presa, né? Aí vai ter uma competição dentro dos predadores, correto? Aí as presas se beneficiam para multiplicar, e aí vai, né? Vai ficar trocando de lugar ali. É a mesma coisa ali que eu expliquei relacionada à competição, tá? Parasitismo também limita muito, porque daí pega a doença, mata uma parte, mas tem outra parte que sobrevive. Então tá lá, multiplica novamente, vão lá os parasitas ali, o que não pode ter um desequilíbrio de parasita, tá? Então tá aí. Alimento, espaço físico, condição climática, também a limitação, né? Alimento, tá faltando alimento, depois volta a produzir novamente, depois falta, depois produz novamente. E as espécies que estão se alimentando daquilo, elas vão oscilando também. Faltou, uma parte morre, depois outra parte sobrevive. Aí dá tempo do alimento se multiplicar, vamos supor, vegetal. Tá? Espaço físico, imagina todo mundo aglomerado, né, num determinado espaço ali, e aí vão ter os recursos, né, do espaço físico, tá? Condições climáticas também, né, alteração da estação do ano, agora vai gelar tudo, aí mata uma parte, depois as que sobreviverem ali vão voltar a se multiplicar numa outra estação, e assim por diante, beleza? Aqui pra gente finalizando, né, aquela ideia, né, aquele exemplo, né, de gráfico equilibrado, né, dentro daquele ecossistema ali entre predadores e presas, tá? Então pode ver que eles estão mudando de lugares ali, né, os ratos e as cobras, tá? Então os picos ali, né, que deu uma vantagem para um, depois desvantagem, vantagem para o outro, desvantagem, vantagem, desvantagem, eles vão trocando de lugar, eles vão oscilando com o tempo. Isso é importante. Lembre que não pode disparar um deles ali, a gente viu até gráficos, né, na época da aula, de introdução de espécie exótica, né? Imagina, espécie exótica não tem predador natural, deixa à vontade lá para se multiplicar. É como se fosse assim, é injusto, né? É injusto porque das espécies nativas, elas estão lá disputando o espaço ali, a comidinha tal, né, oscilando. Agora vem um todo-poderoso ali que acaba se adaptando àquele ambiente, né? Uma espécie exótica, e aí vai dar aquele problema sério, correto? Então tá aí essa parte de oscilação, e aqui algumas dicas que eu tinha dado essas dicas também no primeiro Retoma Coque, que é sempre importante aí você levantar, espreguiçar, toma banho, abre a janela, deixa entrar luz, gente, né? Porque aí começa a dar mais ânimo e melhora concentração, aprendizado, raciocínio, melhora tudo, tá? Então um abraço para vocês, aproveitem aí mais um Retoma Coque, bons estudos, e a gente se vê por aí.